Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aline e estarei passando aqui para fazer uma breve explicação sobre o roteiro de estudo Matemática e suas tecnologias, que vai do dia 22/3 a 31/3, tá? Então, como tema, né, nós ainda continuaremos com uma atividade integradora, tá? Os temas transversais que consiste em educação no trânsito, matemática em toda parte, ok? E para conteúdo didático, nós vamos continuar estudando a área das figuras planas. Vou fazer uma breve explicação, tá bom? Nós temos algumas figuras planas aqui. A primeira figura é o triângulo. Para você calcular a área do triângulo, você vai fazer a base vezes a altura e vai dividir por 2. O B é a base, o H é a altura e vai dividir por 2. Para você fazer a área do quadrado, você vai fazer lado vezes lado, tá? O L significa lado. Para você fazer a área do losango, você vai fazer diagonal maior vezes diagonal menor e vai dividir por 2. Para fazer a área do retângulo, você vai fazer a base vezes a altura. Para fazer a área do trapézio, você vai fazer a base maior mais a base menor vezes a altura e vai dividir por 2, tá? Então, o trapézio ele tem duas bases, a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. E, por último, a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. O π é uma constante que vale 3,14 e o raio é a distância do meio até a extremidade. E por que estudar a área das figuras planas? O que é que isso tem a ver com a educação do trânsito? Tem tudo a ver, porque muitas placas de trânsito, elas possuem as mesmas características dessas figuras geométricas. Elas são figuras planas, tá? Então, como atividade para esse roteiro, nós temos 5 questões. A primeira questão diz assim: a placa abaixo tem a forma de um losango. Ele possui 4 metros de diagonal maior e 2 metros de diagonal menor. Assinala a alternativa que representa a área deste losango. Qual é a forma do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, você vai multiplicar, vai dividir por 2 e vai achar o resultado. Segunda questão. A placa abaixo tem o formato de um retângulo. Ela tem 4,5 metros de comprimento e 2,5 de altura. Determine a área dessa placa. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. Então, você vai fazer comprimento vezes largura. Vale salientar que a grandeza, tá? Ela vai ser metro quadrado, centímetro quadrado, dependendo do que venha na questão. Nesse caso da segunda, é metro quadrado. Terceira questão, pesquisa o significado das placas abaixo. Então, você vai fazer uma breve pesquisa, tá? Pelo seu celular e vai colocar o significado de cada placa abaixo. Terceira questão, um empresário possui um espaço retangular de 110 metros por 90 metros para eventos. Considerando que cada metro quadrado é ocupado por 4 pessoas, a capacidade máxima de pessoas que o espaço pode ter é: primeiro você vai calcular a área do retângulo, comprimento vezes largura. Depois que você achar a área do retângulo, você vai fazer com o que com esse 4, tá? Vou deixar a perguntinha. Vai multiplicar, vai dividir, vai somar, tá? E aí está a resposta. A quinta questão, vocês podem observar que dentro da letra A, ela tem 3 figuras. Na letra B, ela tem 3 figuras e na letra C, ela tem 2 figuras. Na letra A, ela tem, todas as figuras, elas são o quê? Retângulos. Então, você vai fazer a área das 3 figuras da amarela, da azul e da verde, e depois você vai somar, você vai fazer a área total. Como seria a área da amarela? Retângulo, base vezes altura. Quem é base? 3. Quem é altura? 2. 3 vezes 2 dá quanto? 6. E por aí vai, tá? Não vou dizer o restante da resposta, que é para que vocês possam calcular. Depois faz a área do retângulo azul, depois faz a área do retângulo verde. Depois que fazer as 3 áreas, você vai somar e determinar a área total.
Já na letra B, nós temos um triângulo e dois retângulos. Qual a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Quem é a base? 3. Quem é a altura? 3. Multiplica, divide por 2. Depois vai fazer a área do retângulo laranja, base vezes altura. Depois vai fazer a área do retângulo rosa, base vezes altura. Depois que finalizar, vai fazer o quê? A área total. Vai somar as 3 áreas, tá? Na letra C, nós temos duas figuras, a figura de um trapézio e a figura de um retângulo. Qual é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, vai fazer 15 mais 10, coloca entre parênteses, soma primeiro, depois multiplica pela altura, que é 6, e divide por 2. E vai fazer a área do retângulo. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. Ao terminar as duas áreas, tanto a área do trapézio quanto a área do retângulo, o que é que você vai fazer? Somar a área total. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição, tanto eu quanto o professor Pedro Paulo, tá bom? Podem nos chamar no privado, que nós estamos à inteira disposição. Deus abençoe grandemente e bons estudos.